Me diz uma coisa, você se considera uma pessoa generosa? A palavra generosidade vem do latim gens, que tem fonte indo-europeia no termo gen, que significa gerar ou fazer nascer. A definição de generosidade seria a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato que deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem. Bom, generosidade é diferente de fazer para ter algo em troca, né? Pois não é bem um investimento, mas na verdade, no final das contas, se transforma num investimento. Como você disse agora, a palavra gens, né, do indo-europeia, que significa princípio, ela é a base de outras palavras importantes para a gente entender generosidade. Por exemplo, a palavra Gênesis, que significa princípio ou produção ativa, né? Uma produção ativa. Ou a palavra genitor, por exemplo, que é pai e mãe. A gente traduz para pai e mãe. Se a gente pensar pegasse essas palavras, tem várias outras, né? Mas se a gente pegar só essas palavras como base, a gente entende que essa generosidade é algo que eu faço ativamente, é uma produção ativa por desejo meu. Não é porque o outro precisa. Eu acho interessante notar isso. Porque, na verdade, o que ativa a nossa generosidade é a necessidade de alguma coisa no entorno da gente. Mas não por isso que eu faço a generosidade. Eu faço a generosidade porque eu sou generoso. Quer dizer, é um princípio meu, produtivo. Assim como o pai, o genitor, tem a capacidade de gerar, aquela potência já está nele. Só aguarda aquele momento de efetivar aquela produção, vamos dizer assim. Da mesma forma, a generosidade, ela não tem que ter uma necessidade premente que me invoque a ser generoso. Eu sou generoso. E na medida que eu despertar-me através de uma necessidade, eu exerço a generosidade. As pessoas podem não ser e se tornarem generosas? Com toda certeza. É uma coisa assim que depende muito do contexto que a pessoa está envolvida. Vamos pensar no seguinte, a nossa sociedade é uma sociedade extremamente egoísta, consumista. O consumo faz as pessoas acreditarem que, de fato, elas necessitam aquilo que é objeto que elas querem comprar. Enquanto eu não tiver aquilo, não me satisfaço. Então, na medida que ela vai se completando através dessa troca de necessidade e oferta, ela vai se sentindo completa. Então, ela se isola desse outro ambiente em que há necessidades dependentes dela. Se ela é uma agente produtiva, por que ela não produz nesse sentido? Porque ela está focada nesse consumo. Então, consumir significa eu me afastar desse objeto da generosidade, objeto alvo da minha generosidade, né? Então, pensando um pouco sobre essa diferença entre ser generoso e praticar a generosidade, eu tenho que resolver essa questão consumista, eu tenho que entender que eu posso consumir, mas naquilo que de fato seja absolutamente necessário. De maneira que eu consiga reservar um extrato dessa minha generosidade para uma necessidade premente. Tem uma frase bíblica que diz, né? Não veja a sua mão esquerda o que faz a direita ou vice-versa. Exatamente. O generoso trabalha com isso. Da mesma forma, ele faz... É óbvio que qualquer pessoa que é generosa, que dá uma oferta para alguém, que dá uma roupa para alguém, que ajuda alguém em qualquer necessidade, nem só em dinheiro, ela se sente bem. Há um gozo particular, pessoal, né? De prazer, olha, eu ajudei, isso é satisfatório e dá prazer. Mas isso não é a motivação primeira, né? Como disse, a primeira motivação é o estado de ser. Eu sou generoso, não porque eu preciso fazer para que eu me sinta bem ou para que outras pessoas vejam, né, que eu estou fazendo aquilo e que eu sou uma pessoa simpática, amável ou digna merecedor de amor, né? Entrando aí nesse quesito do amor, muitas vezes as pessoas podem acabar confundindo quando dizem assim, mas eu fiz tudo por ele. E, na verdade, podem estar disfarçando algo como fiz para ser amada. Ou fiz para receber algo em troca.
Nesse caso, a compra seria o amor, exatamente, né? Uma moeda de troca, né? Eu dei, então agora eu espero. Na verdade, todo mundo é assim. Todo ser humano é assim. A gente seria hipócrita dizendo que a gente não espera alguma coisa em troca. Mas acontece que o alvo, eu insisto naquela questão de eu já sou generoso. Então, ser generoso não significa que eu tenha aqui uma necessidade qualquer, porque já está em mim isso. Faço porque gosto. Exato, faço porque quero fazer, porque gosto. Se vier alguma coisa ok, se não vier, tá tudo certo. Por isso que eu acho que esse conselho bíblico é interessante. Se você doar ou ser generoso em qualquer nível, seja dinheiro, roupa, ou gesto, ou ação, e não receber nada em troca, isso precisa estar bem resolvido. Você não precisa ter alguma coisa para dizer que você teve significado aquele gesto seu. E é muito importante também, porque tem muito aquela coisa da lei da compensação, que todo mundo fala que é uma lei da vida até, né? Que quem faz o bem, quem ajuda, sempre vai estar sendo ajudado. Mas ainda assim, fazendo esse bem, não pode se esperar isso, né? Tipo, eu vou ajudar todo mundo, porque se eu precisar um dia vão me ajudar também. Sim, acho que morreu um pouquinho aquele conceito de coletividade, no sentido não de equipe, de partes que fazem coisas distintas e que se somam, mas no sentido de respeito. Quando eu me junto a você e nós dois fazemos uma ação produtiva, eu sei a minha limitação e eu tenho que reconhecer que há coisas que você faz que eu jamais poderia fazer. Então, eu respeito você nesse quesito que você é melhor do que eu naquele assunto e eu me respeito entendendo que eu estou aquém de você, não porque eu não mereça ou porque você seja melhor ou pior do que eu, mas porque eu respeito as nossas limitações. Então, nesse sentido, a gente pode ser generoso conjuntamente, individualmente, sem nenhum problema de receber alguma coisa em troca. Agora me diz, generosidade tem limite ou não? Não tem. Você citou um princípio bíblico, eu lembrei agora também de quando Jesus fala da viúva pobre e que ela vai dar uma oferta lá no altar e ela deixa 2 moedinhas. Aí ele questiona os discípulos, porque os discípulos já estão familiarizados com a ideia consumista, que é uma coisa muito antiga. Eu falo, nossa, só deu 2 moedas. Aí Jesus fala assim, que ela deu mais do que qualquer outro. Por quê? Porque a viúva, ela não tinha ganho naquela época, então o que ela tinha era a única coisa que ela tinha. Ela deu tudo. Então, quando a gente dá tudo, não importa se são 2 moedas ou se é uma casa. Não importa se é um sorriso ou se é um abraço. O que importa é o fato e o ato de doar-se, né? Isso é o mais rico, é o mais precioso. E quando às vezes as pessoas acabam fazendo além do que conseguiriam e às vezes acabam se estrepando por causa disso, aí ultrapassa, isso não é generosidade, né? Talvez seja aquilo que eu falei agora há pouco sobre ultrapassar aquele limite do respeito. Eu não preciso fazer coisas que provem que eu sou isso ou aquilo. Na verdade, só prova quem não é. Exato. Quem é não precisa provar nada, exatamente, né? Porque já é. E sabe que é, né? Exatamente. Então, não importa o que ele faz. Eu citei agora, há alguns programas atrás, o Ayrton Senna, que só descobrimos que ele era doador da ACD num montante de R$60 mil por mês, depois que ele morreu, após a morte dele. Então, ninguém sabia, ele já vinha doando há anos. E a gente descobre isso, puxa, isso comove a gente? Comove não pelo valor, mas pelo gesto. Exatamente. Voluntário, amoroso, generoso, de fazer uma coisa sem pensar em nada. E para a gente encerrar, sempre há tempo de se começar a ser generoso. Hoje é dia de ser generoso. E eu já até queria dar uma dica para você. Você pode ser generoso com a sua esposa, dando um sorriso para ela. Isso é generosidade. Com seu filho, ajudando ele a fazer o dever de casa. Talvez com seu pai, dando um abraço nele. Não importa se ele já está velhinho e você já tem uma certa idade. Senta no colo do velhinho, dá um cheiro no cangote. Isso é generosidade. Então, generosidade é um reflexo do amor. Aí, quando a gente está tão automático com essas coisas, vai ser tão fácil
pôr a mão no bolso e fazer uma doação numa instituição de caridade, tirar a roupa que não está usando mais e levar para a rua, ou levar para alguma instituição que está precisando, e assim por diante. A generosidade não tem limites. Começa nos pequenos gestos. É isso mesmo, não importa valor, né? Porque a generosidade em si já tem seu próprio valor. Sim, completamente. Certo, muito obrigada mais uma vez pela participação.